Saudações, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Continue partilhando desta palavra. Continue fazendo chegar até onde você puder fazer chegar. E que Deus seja glorificado pela tua vida. Nós estamos hoje no dia 28, Atos capítulo de número 14. Espero vivamente que você já tenha meditado. E se não, então, mesmo após alguns esclarecimentos aqui, medite para que assim continuamente você cresça na graça do Senhor Jesus. Após então, aquela grande manifestação de Paulo e Barnabé em Chipre, isto é, a manifestação do Espírito Santo através deles, agora eles vão para Icônio, agora eles continuam caminhando na direção que o Espírito Santo lhes permitia. E eles estavam pregando a palavra, e como era costume, eles foram para a sinagoga. E logo de cara no versículo 1, nós encontramos a primeira lição. Há costumes que não podemos mudar. Independente de como as pessoas nos encaram, há costumes que não podemos negociar. Eu já ouvi de pessoas que pararam de frequentar a igreja porque os irmãos falavam mal. Já ouvi de pessoas que pararam de orar de forma fervorosa na igreja porque simplesmente algumas pessoas não gostavam do seu modo de orar. Umas até pararam a forma como adoravam a Deus porque alguns não gostavam da forma como adoravam. Meus irmãos, há coisas que não podemos mudar. Há hábitos que não podemos mudar. Paulo e Barnabé sabiam que estavam na mira dos judeus e fariseus, mas ainda assim não deixavam de ir à sinagoga, porque a sinagoga se ia para aprender e ensinar. Ao santuário ia-se para orar e buscar a face do Senhor. Então, se sabemos que o que fazemos agrada ao Senhor e é da sua vontade, não nos interessa parar por causa de alguns. Interessa-nos sim continuar por causa do poder de Deus. E logo no versículo 3, você vai ver que o Senhor está a testificar a sua comunhão. A Bíblia está a dizer que enquanto Paulo e Silas pregavam naquela cidade, Deus ia confirmando a sua graça, manifestando sinais, manifestando prodígios e maravilhas. Isso nos ensina o quê? Que enquanto fizermos a vontade de Deus, nunca estaremos sozinhos. Em Angola, e eu sou angolano com todo orgulho, nós temos um calão, uma gíria, que quando alguém te incentiva a fazer uma coisa e ela dá, por exemplo, errado, não é? As pessoas dizem que se aquela pessoa que te incentivou não te apoiar, deixou-te no show, te abandonou, te deixou na poeira. E os brasileiros dizem, te deixou na maior roubada. Deus não deixa no show. Deus não nos abandona. Deus não te deixa na roubada. Deus não te deixa numa furada. Ou seja, se você estiver fazendo a vontade do Altíssimo, ainda que as coisas saiam como você queria, Deus estará contigo. Mesmo se não saírem como você pretendia, Deus também estará contigo. Porque o que está a acontecer? A multidão está dividida. Uns creem, outros não creem. Ou seja, uns estavam com Paulo e Barnabé, outros estavam com os judeus. Independente de uma outra coisa, Deus testificou a sua presença. E esse versículo 4 nos dá uma lição poderosa. E a lição poderosa qual é?
A pregação do Evangelho inevitavelmente causa divisão. O próprio Senhor Jesus afirmou que ele seria motivo de contradição. Isso para dizer o quê? Que não espere você pregar o Evangelho e receber aplausos de todos, ou esperar que todos concordem com você. Alguns vão discordar, alguns vão estar ao teu lado e outros não vão estar. O Evangelho é motivo de divisão. Aliás, eu até posso ir mais longe e dizer que o maior motivo de divisão na terra é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho transmite, ele traduz e confirma a bênção e a maldição, o bem e o mal. Por que o mundo está sofrendo? Porque está do lado oposto ao do Evangelho. Por que a igreja está sofrendo? Porque está do lado oposto ao do mundo. Tudo por causa do Evangelho. Mas ainda bem que esta divisão vai expressar aquilo que Malaquias escreveu no capítulo 3. Nós vamos ver a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Isso é um gatilho para lembrarmos do que estudamos ontem no capítulo 13. Faça apenas a tua parte. Eu sei que você, mulher que está me ouvindo, se calhar você está lutando para converter o teu marido, que até hoje não se rende à cruz de Jesus. Se calhar você, homem, está na luta para converter a tua mulher, teus filhos, teus irmãos e sobrinhos, e você está ficando desesperado. Não se desespere. O Evangelho traz contradição, porque a cruz confronta o homem. A cruz diz para o homem que ele está errado e precisa se converter. E muitos não querem se converter ao Senhor. E isso, quando entendemos essa dimensão, vai nos colocar na posição do amor e da empatia. Repare que Paulo não amaldiçoou aqueles que não criam. Paulo não amaldiçoou aqueles que estavam do lado dos judeus, porque Paulo um dia estava daquele lado. Então ele estava convicto no amor e na empatia de orar por aqueles e continuar pregando. Por isso Paulo continuava pregando. Lembra, meu irmão, quando você estiver ajudando pessoas em dificuldade, através do testemunho da verdade, quando você tentar convencer um amigo para largar a bebida, as drogas, a prostituição, o adultério, quando você tentar convencer o teu filho do caminho certo a andar, lembra que você um dia esteve naquela situação e o Senhor foi paciente contigo. Faça apenas a tua parte e deixa o mais difícil para o Espírito Santo. E nós vamos descer para os versículos 6 e 7. E no versículo 6 e 7, nós estamos a ver que por causa da divisão e da contradição provocada pelo Evangelho, ela também revela o pior que há nos homens. O que é essa cólera? Paulo e Barnabé viram-se na condição de quase apedrejamento. A multidão queria matá-los, mas eles tiveram que fugir. Isso nos ensina uma grande lição. Qual é a lição? A quarta lição para hoje é: às vezes é necessário fugir para não interromper o propósito. Fugir para não interromper o propósito. O propósito de Paulo e Barnabé era muito maior do que eles. Era muito maior do que eles podiam imaginar. Meu irmão, o propósito que Deus tem na tua vida é muito maior do que o que você costuma sonhar. Deus é tão bom que há surpresas sempre que dependemos dele. Deus é um Deus que surpreende. Ele nunca te mostra 100%. Eu creio, meu irmão, que o que Deus está te mostrando que vai fazer na tua vida, minha irmã, é apenas um pouco de tudo que Ele quer fazer. Então aprenda a fugir para não interromper o propósito. Fugir significa que em alguns momentos você vai querer falar para defender a razão que está sobre ti, mas você terá que se calar e se assumir como culpado. Fugir significa que muitas vezes, mesmo que você
você sinta a necessidade de continuar alguns processos, você terá que fugir. Eu estou a dizer que você muitas vezes vai ter que fugir de determinadas empresas. Eu estou a dizer que você muitas vezes vai ter de fugir de determinados relacionamentos porque estão a matar você, seja amorosos, seja de amizade. Eu estou a dizer que muitas vezes você terá que fugir de determinadas localidades. Não significa que você está com medo, não. É para não comprometer o propósito, porque aquela situação tem potencialidade para destruir você e te tirar da presença de Deus. Ou seja, você pode até ser destruído, morrer e ainda assim ter acesso à vida eterna, mas não ter terminado a tua missão. Então, por favor, e nos versículos finais de Atos 14, você vai ver que eles vão testemunhar tudo para os outros discípulos e vão celebrar porque terminariam a missão. Paulo e Barnabé não terminariam a missão se insistissem no momento que deveriam fugir. E lembra que até o próprio mestre, em muitas situações, quando percebeu o sufoco, ele fugiu. Aprenda a fugir para não comprometer o propósito. Versículo 8, 9 e 10 está trazendo uma narração brilhante. Há um homem que nunca andou, estava ali paralítico, enquanto Paulo e Barnabé pregavam. E Paulo olhou fixamente para este homem e percebeu que ele tinha fé para se levantar. Então Paulo em alta voz, porque quem teme ao Senhor não teme a homem nenhum. Quem tem convicção da sua fé não tem vergonha de se expressar. Paulo falou em alta voz e aquele paralítico num pulo se levantou e glorificou a Deus. Isso para dizer o quê? O discernimento é uma bússola para direcionar o exercício da fé. Paulo discerniu no seu espírito. Ele olhou os olhos daquele homem mostraram a fé que ele tinha. Os olhos daquele homem mostraram que ele estava convicto da palavra que estava ouvindo. Como é que Paulo chegou a essa conclusão? Porque olhou para ele não só. Paulo chegou a essa conclusão porque olhando para ele discerniu em seu espírito, e é claro que o Espírito Santo testificou. Meu irmão, busque discernimento no Senhor para não lutar contra inocentes. Busque discernimento no Senhor para não entregar os teus segredos aos teus inimigos. Busque discernimento do Senhor para fazer as coisas sempre no tempo certo, porque sem discernimento podemos fazer o que é certo, mas na hora errada. Mas com discernimento que Deus nos dá, sempre estaremos no lugar certo, na hora certa e fazendo aquilo que é certo. E isto nos leva para a narração do versículo 11 a 15. Aqueles homens viram tudo isso e queriam fazer de Paulo e Barnabé como deuses. Eles receberam um nome de Hermes, que Paulo trazia a palavra, e outro nome de Zeus, que era para Barnabé. Eu imagino que isso acontecendo nos dias de hoje, e está acontecendo. Responda aí, minha irmã. Comenta aí, deixa nos comentários, meu irmão. É verdade que as igrejas hoje estão negando a glória para elas e direcionando-as para Deus? Comenta aí quantos homens ditos de Deus você tem visto, e muitos são de fato os homens de Deus, que estão recebendo a glória que é para Deus, que estão recebendo a honra que é para Deus. Deus os está usando numa dimensão tal que a ganância eles permitiram que subisse aos seus corações. E parece que a igreja está desmotivada quando um homem como esse não está no culto. Parece que uns nem vão ao culto se não souberem que é aquele camarada que vai pregar ou aquela camarada que vai louvar. Não, isso está errado. Independente de quem vai pregar ou ministrar o louvor, com respeito a todos os ungidos do Senhor, a honra ainda pertence a Deus e é de Deus que nós dependemos. Por isso, mais uma lição para nós é essa:
A honra somente a Deus. Apesar da graça que opera em nós, ainda somos pecadores. Alguns parece que querem hierarquizar as coisas no reino de Deus. Somos todos membros do corpo de Cristo e cada um é importante de igual forma. Claro que os galardões que receberemos serão diferentes mediante a dimensão daquilo que cada um fez nessa terra, mas até lá estamos propensos à mesma capacidade para pecar e temos todos as mesmas chances para nos achegarmos a Deus e glorificar o seu nome. Honra e glória somente a Deus. A nós, humildade acima de tudo e rendição à vontade de Deus. E nós estamos caminhando para o final. E no versículo 19, nós estamos a ver que a mesma multidão que aplaudiu Paulo e Barnabé, a mesma multidão que quis fazer deles deuses, agora lhes quer matar. Um conselho para esta lição: não confie na multidão, porque a multidão é inconstante, a multidão ela é instável, a multidão é fácil de influenciar. Então melhor não se guiar pelos aplausos e pelos elogios. Eu já vi pessoas incomodadas por estarem pregando e ver que parece que ninguém diz amém, parece que ninguém glorifica, e pregadores a ficarem chateados com isso. Cá entre nós, a nível da própria oratória, a nível da própria comunicação, é bom quando recebemos o feedback, porque isso nos impulsiona a continuarmos, mas nem sempre vai ser assim, nem sempre vai ser dessa forma, mas não quer dizer que você está errado. Continue fazendo o que você foi chamado para fazer. Não confie na multidão, confie em Deus. Não dependa da multidão, dependa de Deus. Não espere da multidão, espere em Deus, porque a mesma multidão que hoje te dá uma palmada nas costas a dizer vai bem, é a mesma que enquanto te dá palmadas e diz gostei de você, no seu coração está dizendo tomara que você morra, seu infeliz e desgraçado. É a mesma multidão que puxa o teu sorriso, é a mesma que amanhã vai puxar a tua tristeza. Por isso, prefira confiar em Deus, que é constante e nele não há sombra de variação. Por isso o versículo 20 está a nos dizer que a multidão apedrejou Paulo e lhe arrastou para fora da cidade, julgando que Paulo tivesse morrido. Deixa pensarem que você morreu. Não tente levantar enquanto eles te apedrejam. Não vai dar certo. Deixa-te ser apedrejado. Eu não sei em que fase da vida você está, meu irmão ou minha irmã. Se calhar você está sendo atacado pelas redes sociais, no trabalho, na comunidade, na família. Estão a atacar você de toda forma. Deixa que te ataquem. Deixa que te persigam. Não resista. Finja que você morreu. Porque diante daqueles que querem te matar, deve ser essa a tua condição. Devem pensar que você está morto. Guarde o teu silêncio. Ainda que te acusem de coisas graves, guarde o silêncio. Isso é uma lição de sabedoria, porque quanto mais você tentar mostrar que está vivo e se defender, mais você vai morrer de facto. Então deixa que os resultados façam isso por você. Quando Paulo percebeu que estava cercado por discípulos, aí sim ele se levantou. Prefira estar morto no meio dos teus inimigos e estar vivo no meio daqueles que corroboram no teu propósito. Ou seja, enquanto estiver sendo atacado, finja que morreu. Não se defenda. Não diga que é mentira. Não diga que vão pagar caro. Não diga que vão se arrepender. Faça o que o mestre fez. Pai, perdoa-os porque não sabem eles o que fazem. Faz como Estevão fez. Estava sendo apedrejado, não se defendeu. Pediu perdão para aqueles que eles faziam mal. Isto chama-se fingir
que morremos. Ou seja, eles vão desistir a pensar que já não temos argumentos. Mas quando perceberem que estamos vivos, já teremos feito e conquistado grandes coisas, porque a multidão não pode te parar, a não ser que você queira que ela te pare. Os homens não podem te impedir, a não ser que você queira que eles te impeçam. As críticas não podem te abalar, a não ser que você queira que elas te abalem. Atenção, Paulo foi de facto apedrejado, e não vá você se enganar que as pedras vieram como almofadas ou como esponjas. Doeram e se calhar fizeram cicatrizes em Paulo. Então vai te doer mesmo quando te criticarem, vai dar vontade de se defender, vai te doer mesmo quando te apedrejarem, vai dar vontade de jogar ou lançar as pedras de volta. Eu não estou a pregar o evangelho de fantasia. O evangelho puro, ele fala de tribulações. Você vai ser atribulado, perseguido, você vai passar por diversos problemas financeiros, emocionais, psicológicos, conjugais, sociais e laborais. Você vai passar, espirituais, claro que é o primeiro, mas vai doer sim, mas Deus está contigo. Vai doer sim, mas Deus será glorificado. Eu estou encerrando no versículo 22. As tribulações vão gerar em nós experiências, vão gerar em nós maturidade. As tribulações são necessárias. Por isso Paulo se fingiu de morto, doeu, mas depois ele vai contar para os discípulos o quão alegre ele estava por se achar digno de participar das tribulações, do sofrimento de Cristo. Então se prepara, porque por causa da graça de Deus você será contrariado, mal falado, maltratado. Mulheres vão sofrer no casamento, homens vão sofrer no casamento, no trabalho. Diversos níveis de sofrimento vão nos afetar, mas você acha que é só sofrimento? Não, a alegria que Deus tem reservada para nós é maior do que todas as tribulações que vamos passar. E eu não estou a falar de alegria futurística no paraíso, não. Eu estou a falar de uma alegria que é presente neste tempo, porque o mesmo mestre disse que não há quem tenha negado, deixado pai e mãe, todas as suas coisas para me seguir, e não seja recompensado nessa vida 100 vezes tanto. Ou seja, as tribulações que hoje passamos não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Meu irmão, assim como Paulo encorajou os discípulos, assim como Bernabé aconselhou e encorajou seus irmãos, eu estou encorajando você debaixo da unção do Espírito. Não pare, ó homem, não pare, mulher, haverá um bom futuro. Deus está contigo, Ele te sonda e conhece, Ele conhece teu assentar e o teu levantar. Passe por essa prova com dignidade, continue testemunhando Cristo aonde você for, no teu lugar de influência, no teu lugar de atuação, aonde você vive, no teu casamento, na tua família. Continue testemunhando Cristo. Não pare por nada, porque Ele não parou, até que um dia pode dizer: está consumado. Eu profetizo que está chegando o dia em que você também dirá, como mestre, está confirmado. Até lá, aguenta firme, varão valoroso. Não será fácil, mas também não será impossível. Vamos passar por atribulações, vamos celebrar sofrimento numa hora, alegria no outro, mas em todo momento uma fé inabalável. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.